Olá, somos alunos do curso de Sistema de Informação da FACOL, Faculdade Escritor Osmanense, e estamos aqui para apresentarmos um seminário da cadeira de IA, cujo nosso professor é o coordenador Cleiton Rodrigues. E neste seminário, a minha equipe, que é formada por mim e Rafael, ficamos na incumbência de falarmos sobre a colônia de formigas. Comportamento das formigas. No mundo real, as formigas andam sem rumo, pelo menos inicialmente, até que, encontrada comida, elas retornam à colônia deixando um rastro de feromônio. Se outras formigas encontrarem um desses rastros, elas tendem a não seguir mais caminhos aleatórios. Em vez disso, seguem a trilha encontrada, retornando e inclusive enfatizando se acharam alimento. Com o transcorrer do tempo, entretanto, as trilhas de feromônio começam a evaporar, reduzindo assim sua força atrativa. Quanto mais formigas passarem por um caminho pré-determinado, mais tempo será necessário para o feromônio da trilha evaporar. Analogamente, elas marcharam mais rapidamente por sobre um caminho curto, o que implica aumento da densidade do feromônio depositado antes que ele comece a evaporar. A evaporação do feromônio também possui a vantagem de evitar convergência para uma solução local ótima. Se a evaporação não procedesse, todas as trilhas escolhidas pelas primeiras formigas tornar-se-iam excessivamente atrativas para as outras e, neste caso, a exploração do espaço da solução delimitar-se-ia consideravelmente. Todavia, quando uma formiga encontra um bom caminho, ou seja, um curto caminho entre a colônia e a fonte de alimento, outras formigas tenderão a seguir este caminho, gerando assim feedback positivo, o que eventualmente torna o determinado caminho mais interessante. Ainda falando sobre a coleta de alimento das formigas, apesar de existir uma grande variedade de formigas no mundo, boa parte delas possui comportamentos similares de coleta de alimentos. Estudo de campo e experimentos de laboratório demonstraram uma grande capacidade das formigas a explorar ricas fontes de alimentos sem perder a capacidade de explorar o ambiente. Assim, como encontrar o menor caminho entre o ninho e a fonte de alimentos. Neste sentido, dois comportamentos importantes são observados. Primeiro, construir a trilha com o feronômio, que nós falamos acima, e em seguida, seguir essa trilha. Recrutamento é o nome dado ao mecanismo comportamental que permite que uma colônia de formigas reúna rapidamente uma grande quantidade de coletoras em torno de uma determinada fonte de alimento. Otimização por colônias de formigas. O algoritmo de otimização por formigas foi proposto por Marco Dorigo em 1992, em sua tese de doutorado. A ideia básica de todo o algoritmo baseado em formigas é o uso de um mecanismo conhecido como reforço positivo, baseado no comportamento de certas espécies de formigas que, como já mencionado, depositam nos caminhos por elas trilhados uma substância química chamada de feromônio. Um feromônio virtual é utilizado para manter as boas soluções na memória do computador. Também há o conceito de reforço negativo, implementado através da analogia com o processo de evaporação que o feromônio sofre na natureza. O comportamento cooperativo é outro conceito importante. Algoritmos de colônia de formigas fazem uso da exploração simultânea de diferentes soluções por meio de diferentes formigas. As melhores formigas influenciam a exploração das demais, através da utilização do feromônio nos caminhos. A maior parte dos algoritmos de otimização baseados em colônias de formigas é utilizada para resolver problemas de otimização combinatória, representados por grafos. Descrição do algoritmo. Para permitir uma descrição simples do funcionamento do algoritmo de otimização de colônia de formigas, considere sua aplicação ao problema do caixeiro viajante. Cada formiga pode ser considerada um agente que, ao se mover do nó I para o nó J, pode depositar feromônio no caminho sendo percorrido. Dependendo da estratégia de depósito sendo utilizada, em geral, há duas possibilidades: ou todas as formigas depositam feromônio nos caminhos por elas percorridos, ou apenas a melhor formiga de cada interação deposita feromônio no caminho percorrido. Possui uma tabela T com as cidades que pode visitar,
Isso é necessário para evitar que uma formiga vá para uma cidade por onde ela já passou. Para selecionar o nó a ser visitado, usa uma função de probabilidade. Uma formiga K, estando no nó I, calcula sua probabilidade de ir para o nó J na interação T através da expressão apresentada no slide, onde K representa a formiga, P é a probabilidade de uma formiga K localizada no nó I se mover para o nó J, T é a quantidade de feromônio associada à aresta IJ. Também há associada à aresta IJ um valor heurístico N, que representa a atratividade da formiga a visitar a cidade I depois de visitar a cidade J. A e B são parâmetros para determinar a influência do feromônio e da informação heurística. N e K é o conjunto das cidades ainda não visitadas pela formiga K. A cada interação, o feromônio depositado sofre uma evaporação. Seu valor é reduzido por uma constante de evaporação, Fe, onde Fe é maior ou igual a 0 e menor que 1. Uma possível equação que pode ser utilizada para realizar essa atualização também é vista no slide. Os passos para a implementação do algoritmo para um problema de otimização são os seguintes. Passo 1. Inicialização do sistema, onde se calcula a probabilidade de cada nó, define a quantidade de feromônio de cada interação e distribui as formigas de modo aleatório entre os nós. Passo 2. Para cada interação definida, cada formiga percorre todos os nós do grafo, calculando em cada nó sua probabilidade de movimento. Passo 3. Verificar qual formiga obteve a melhor rota. Passo 4. Atualização do feromônio, onde é incrementada a quantidade de feromônio na melhor rota e reduzida a quantidade de feromônio nas demais rotas. Iremos falar agora sobre o pseudocódigo da colônia de formigas. Através de um algoritmo com comandos de laço de repetições que já conhecemos, neste código nós temos um laço de repetição repita, e dentro dele será criadas as formigas e posicionadas individualmente ao estado inicial. Logo após, ainda dentro do laço repita, foi criado um outro repita, onde dentro dele temos um comando para faça, que será aplicada em cada uma das formigas criadas. Dentro do laço para, será aplicada uma regra de transição de estado, para que, de forma incremental, as formigas construam uma solução e também apliquem uma regra de atualização do local do feromônio, ou seja, do rastro deixado por ela. Após fazer essas duas aplicações, o sistema sai do laço para faça e sairá também logo em seguida do laço repita, tão somente se todas as formigas tenham construídas uma solução completa e que também tenham gerado escalonamento associado a cada uma das formigas e apliquem a regra de atualização global do feromônio e também que tenham guardada a melhor solução de entrada até o momento. Se todas as formigas concluíram essas tarefas, então sairá do segundo laço repita. E ao sair dele, o sistema também sairá do primeiro laço repita, mas isso se o critério de parada for satisfeito. Clusterização por colônias de formigas. Para limpar seus formigueiros, algumas espécies de formigas juntam corpos e partes de corpos de formigas mortas em regiões específicas do formigueiro. O mecanismo básico por trás deste processo é uma atração entre os itens mortos mediada pelas formigas. Pequenos amontoados se formam e vão crescendo, atraindo uma maior quantidade de corpos naquela região do espaço. Este comportamento pode ser modelado utilizando-se duas regras simples. Regra para pegar um item. Se uma formiga encontra um item morto, ela pega e passeia pelo ambiente até encontrar outro item morto. A probabilidade desta formiga pegar o item morto é inversamente proporcional à quantidade de itens mortos naquela região do espaço. A outra regra é a regra para largar um item. Enquanto carregando o item,
A formiga eventualmente encontra mais itens mortos no caminho. A probabilidade desta formiga deixar este item junto a outro é proporcional à quantidade de itens mortos naquela região. Como resultado destas simples regras comportamentais, todos os itens mortos irão eventualmente ser agrupados na mesma região do espaço. Iremos agora dar alguns exemplos de aplicações que são usadas através do estudo do comportamento das formigas. E uma das formas que são utilizadas esses estudos é dentro do problema do caixeiro viajante, é um exemplo e pode ser aplicado a isso, como também o descobrimento de rotas, roteamento de veículos, roteamento em rede de telecomunicações, escalonamento de tarefas, coloração de mapas, bioinformática, árvores filogenéticas, dobramentos de proteínas, mineração de dados, entre outros. Bom, aqui estão as nossas referências. Obrigado e até a próxima.